1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. E procureis viver. Em textos anteriores, o escritor buscou aconselhar que os seguidores de Cristo em Tessalônica vivessem dignamente diante do Senhor, dando um bom exemplo diante da sociedade como representantes do reino de Deus. E uma das coisas indispensáveis que o escritor recomenda também era de que eles precisavam praticar o amor fraternal uns para com os outros. Agora, o apóstolo ainda incentiva que os seus filhos na fé procurem um modo de vida em que a calma e o bem-estar precisam ser buscados a qualquer custo, mesmo na perseguição em que estavam enfrentando neste momento difícil da trajetória e do começo daquela comunidade cristã. E procureis viver quietos. A sociedade desta época vivia sob pressão do Império Romano e os levantes e as revoluções locais eram corriqueiras, até porque as pessoas não suportavam mais as explorações tributárias do Império de Roma sobre as classes trabalhadoras e o povo em geral. No entanto, a Igreja de Cristo deve, em todos os momentos, procurar viver uma vida quieta, sem praticar ou participar das badernas e dos levantes e movimentos sociais que trazem transtorno à sociedade, nem preocupação para os governos, porque a Igreja é da paz. Paz essa estabelecida por Cristo Jesus mediante a nova aliança da graça divina. E procureis viver quietos e tratar. Como o cristianismo desta época não era considerado uma religião, por não ter sido reconhecido pelo Estado romano como tal, era então chamado de movimento social para a libertação do poder do Império Romano. É tanto que a Igreja representava uma ameaça para as autoridades romanas. Mas o apóstolo aconselhava aos novos convertidos em Cristo Jesus que não se envolvessem nesses movimentos de rebelião contra as autoridades locais, nem tampouco contra o próprio império político de Roma, para não terem problema com as autoridades. E procurais viver quietos
e tratar dos vossos próprios negócios. Percebe-se que algumas lideranças sociais dos movimentos anti-romanos estavam tentando usar a comunidade cristã como uma força de coalizão contra as autoridades do império. O conselho do escritor era de que a Igreja de Cristo não devia se envolver nestes movimentos sociais, até porque só iria complicar cada vez mais a situação da Igreja cristã perante o Império Romano, que naturalmente já considerava o cristianismo como inimigo de Roma e do próprio Império. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar. Por um lado, os movimentos sociais incentivavam as pessoas a se mobilizarem contra as autoridades romanas, movidos pelos sentimentos de libertação. Por outro lado, o governo tentava captar as pessoas por meio dos programas sociais. Todavia, o apóstolo recomendava que a igreja não se envolvesse nem com os movimentos sociais, nem com o governo, mas que os irmãos trabalhassem suas próprias atividades e em seus próprios negócios particulares para não serem manipulados. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. O que o escritor estava tentando repassar para os seus leitores era de que eles não fossem manipulados nem pelos movimentos de libertação contra o governo romano, nem dependessem da ajuda do governo para sobreviver, mas que todos trabalhassem com as próprias mãos para não dependerem de ninguém. A igreja não pode se tornar refém de quem quer que seja. A igreja segue a teocracia divina, tendo como governo o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador de todas as coisas. Finalmente, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já vos temos mandado. O próprio apóstolo Paulo dava o seu exemplo de como não depender de ninguém. Ele trabalhava com suas próprias mãos para não depender de ninguém, nem do governo e nem da própria igreja. Ele trabalhava na fabricação de tendas para ganhar o seu pão de cada dia. Portanto, era independente e não manipulado, nem pelo Estado romano, nem muito menos por quem quer que seja. Desta forma, aprendemos com a palavra de Deus que todo aquele que confessa o nome de Cristo Jesus deve procurar viver uma vida tranquila, quieta, sossegada, dependendo completamente das providências de Deus, confiando de que Deus é o nosso Pai e, como tal, Ele sempre fará as provisões para nos ajudar. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.